Boa tarde, irmãos. Nós vamos começar o nosso seminário dominical e vamos começar hoje uma nova série que é uma série no regimento, pelo menos em alguns artigos do regimento. Nós vamos ver com um pouquinho mais de atenção e de detalhes. Hoje, se Deus permitir, nós vamos ver o preâmbulo e o primeiro artigo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo dia do Senhor. Obrigado pela Tua providência e a Tua boa mão que nos trouxe até aqui. Abençoa, Deus, os nossos trabalhos, edifica a todos nós. Fala conosco, fala ao nosso coração, aceita o nosso culto. Que tudo isso seja agradável ao Senhor. É o que pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Vamos, primeiramente, irmãos, abrir a nossa Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Nós vamos ler 2 versículos. Versículo 33 e depois o versículo 40. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 14 e 33, diz assim o texto: Porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Agora o versículo 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Vamos ler, então, o preâmbulo do nosso regimento e o primeiro artigo. O preâmbulo diz assim: As igrejas reformadas do Brasil têm as Escrituras como única regra de fé e prática. Como exposição fiel das Escrituras, elas adotam os 3 credos ecumênicos, a saber, o apostólico, niceno e o atanasiano. E também as 3 formas de unidade, a saber, a confissão de fé, conhecida como a confissão belga, o catecismo de Heidelberg e os 5 artigos contra os arminianos, conhecidos como os cânones de Dort. As Escrituras, como nós já lemos, ensinam que na Igreja de Cristo tudo deve ser feito com boa ordem. Para isso, é útil ter um regimento. Este regimento só adota regras ensinadas na Bíblia e regras necessárias para efetuar a boa cooperação entre as igrejas. O primeiro artigo trata sobre a divisão e o conteúdo do regimento. E diz o seguinte: este regimento trata de, primeira parte, ofícios, segunda parte, assembleias eclesiásticas, terceira parte, cultos públicos e sacramentos, quarta parte, disciplina eclesiástica. Muito bem, irmãos, quando nós começamos a estudar o regimento das igrejas reformadas do Brasil, é bom percebermos para uma característica muito importante das nossas igrejas, que é: a confederação não nasce com o objetivo de juntar as igrejas, de unir as igrejas com fins de preservação, manutenção, etc. Mas a nossa confederação traz as igrejas que já estavam unidas na mesma fé. Percebem a diferença? Várias igrejas que confessam a mesma fé, a saber, os 3 credos ecumênicos, as 3 formas de unidade, se juntam numa confederação. Elas já estavam juntas, mas geograficamente e até em termos de relacionamento, separadas. Mas já que todas confessam a mesma fé, elas são trazidas numa mesma confederação. Dessa forma, o nosso regimento não é uma constituição, ou seja, um documento com regras onde todas as igrejas são obrigadas a seguir. Mas é um documento que contém promessas que cada igreja faz ao participar da confederação. Assim, nenhuma igreja se submete ao regimento, mas cumpre as promessas feitas, contidas neste documento. Então, igrejas irmãs que confessam a mesma fé, juntas fazem as mesmas promessas
e elas estão contidas neste regimento. Promessas de condução da igreja, como nós já lemos no primeiro artigo, né? Ofícios, assembleias eclesiásticas, disciplina, etc. Nós faremos bem, aqueles que têm oportunidade podem conferir na Confissão Belga, no artigo de número 30. Leremos sobre o governo da igreja. Confissão Belga, artigo número 30. Cremos que a verdadeira igreja deve ser governada conforme a ordem espiritual que o nosso Senhor nos ensinou em sua palavra. Deve haver ministros ou pastores para pregarem a palavra de Deus e para administrarem os sacramentos. Deve haver também presbíteros e diáconos para formarem com os pastores o conselho da igreja. Assim preservam eles a verdadeira religião e zelam para que a sã doutrina siga o seu curso, para que os maus sejam disciplinados de forma espiritual e sejam contidos, e também para que os pobres e todos os aflitos sejam socorridos e consolados segundo as suas necessidades. Assim, tudo será bem feito e com boa ordem, quando tais homens são escolhidos segundo a regra que o apóstolo Paulo deu a Timóteo. Esse é o artigo 30, que trata sobre o governo da igreja. O artigo 32, a ordem e a disciplina da igreja. Cremos que, embora seja útil e bom que os governantes da igreja entre si estabeleçam e conservem determinada ordem para manter o corpo da igreja, no entanto, devem se guardar de desviar-se daquilo que o nosso único mestre, Cristo, nos ordenou. Por isso, rejeitamos a todas as invenções e leis humanas introduzidas no culto a Deus, que de qualquer modo obriguem ou forcem as consciências. Só aceitamos aquilo que é apropriado para preservar e promover a harmonia e unidade, e para manter tudo em obediência a Deus. Para este fim, disciplina e excomunhão devem ser exercidas de acordo com a palavra de Deus. Quando nós falamos sobre um regimento, ou seja, um documento que dá direção a igrejas irmãs no seu trato das coisas de Deus, nós estamos falando de alguma forma sobre o governo da igreja. E seria importante nós entendermos, antes de tudo, assim como os pastores, os presbíteros relembram os irmãos que estão sendo visitados, os presbíteros presentes ali, visitando aquele irmão, são co-pastores de Cristo. Estão, em nome de Cristo, pastoreando aquele irmão, aquela família que está sendo visitada. Assim também, nós, através do nosso regimento, procuramos, pela palavra de Cristo, honrá-lo no governo da igreja e sermos instrumentos nesse governo. Há duas formas que Cristo governa a igreja. Uma delas é a forma imediata. Cristo governa a igreja através da sua providência. Então, ele abre e fecha portas. Ele traz tempos de refrigério, tempos de tribulação. Ele vai dando frutos, ele vai fazendo crescer aquilo que um plantou e outro regou, assim por diante. A outra maneira que Cristo governa a sua igreja é da forma mediada. Ou seja, o Senhor Jesus se utiliza de instrumentos para conduzir, para dirigir e governar sobre a sua igreja. A esse respeito, então, agora nós já estaremos falando sobre os ofícios, né? Os ofícios que nós encontramos como a primeira parte do nosso regimento, mas sobre eles veremos muito em breve. Muito bem, o nosso preâmbulo diz que as igrejas reformadas, os irmãos que têm o regimento em mãos, podem conferir. Aqui as igrejas reformadas têm as escrituras como a única regra de fé e prática. Essa é uma declaração comum às confissões de fé reformadas, não é? De que os crentes têm, de que a igreja tem como a sua única regra de fé e prática a escritura. Agora, o que isso quer dizer, o que isso não quer dizer? Isso quer dizer que nós procuramos guiar as nossas práticas, as nossas doutrinas,
a maneira como entendemos que é a nossa relação com o Senhor para com o seu povo e do seu povo para com o Senhor através da Bíblia. Nós estamos sempre investigando, lendo, estudando, procurando aplicar o texto da Escritura. E quando nós vamos fazer um regimento para dirigir a nossa confederação, nós vamos ter a preocupação de que este regimento também esteja de acordo com a palavra. Então, não apenas as doutrinas espirituais, não apenas a pregação do Evangelho, o ensino da Bíblia, tem de estar de acordo com a Bíblia. Mas como diz o final do preâmbulo, o nosso regimento deve adotar regras ensinadas da Bíblia. Regras ensinadas na Bíblia. Ainda que nós peguemos princípios gerais e apliquemos de maneira específica, isso deve ser feito. Quando dizemos que as igrejas reformadas do Brasil têm as Escrituras como a única regra de fé e prática, não queremos dizer que não temos os nossos pressupostos. Que não temos... Vejam, a própria doutrina, a própria teologia reformada, enquanto ela mesma é construída pela Escritura, isso de uma maneira muito orgânica, muito natural, ela mesma vai ser a base para entendermos a Escritura. Então, como uma confederação de igrejas, nós temos os nossos pressupostos. Se porventura um membro das nossas igrejas se encontra em dúvida a respeito de alguma passagem da Escritura, e há um texto, há uma pergunta em Heidelberg, há um artigo na Confissão Belga, ou algum artigo nos cânones de Dort que trata sobre aquilo vai guiá-lo na compreensão da Escritura. A Escritura é a nossa única regra de fé e prática, mas nós temos os nossos pressupostos reformados. E está tudo bem, todos os cristãos têm os seus pressupostos. Nós devemos formar este conjunto básico de pressupostos, nós devemos formá-lo de acordo com a Escritura. E uma vez que a Escritura nos ajuda a formar este pacote, agora, estes pressupostos podem nos ajudar a interpretar a Escritura. No fim, a Escritura está no começo, no meio e no fim da nossa vida religiosa cristã. O preâmbulo também diz, como exposição fiel das Escrituras, elas adotam os 3 credos ecumênicos, a saber, o apostólico, o niceno, o atanasiano e as 3 formas de unidade. A confissão belga, o catecismo de Heidelberg e os cânones de Dort. Reparem que o nosso preâmbulo diz, como exposição fiel das Escrituras. Então, nós podemos ler estes documentos, os 3 credos ecumênicos, apostólico, niceno, atanasiano, e as 3 formas de unidade como exposição da Escritura. Uma explicação, uma aula, um certo tipo de pregação das Escrituras. Um desenvolvimento das suas doutrinas. Esses 2 grupos, os credos ecumênicos e as 3 formas de unidade, são informados e formados pela Escritura. Não é o momento e nós nem temos tempo de falar sobre a necessidade de um credo, a necessidade de uma confissão. Mas é inescapável que todos os crentes, todas as igrejas tenham uma confissão. Um crente que diga, um cristão que porventura diga, um pastor, um líder em determinada igreja que diga, na nossa igreja nós não temos credo algum a não ser a Bíblia. Já está fazendo de credo algum, a não ser a Bíblia, um credo. Certo? Isso está guiando, de alguma forma, consciente ou inconsciente, de maneira proveitosa ou não, a vida religiosa da congregação. Então, se alguém quiser desenvolver, se alguém quiser... vamos fazer um artigo sobre o governo da igreja, vamos fazer um artigo sobre eleição, predestinação, santificação. Esse pastor, essa igreja vai dizer, não. Nenhum credo a não ser a Bíblia. Ou seja, isso está guiando essa igreja em algum caminho. Ainda que isso seja completamente incoerente, mas como já falei, nós não temos tempo de falar sobre
esse aspecto específico. É ponto pacífico, imagino que todos os irmãos entendam a necessidade dos credos, a necessidade das confissões, não é? Muito bem, o nosso preâmbulo continua. As Escrituras ensinam que na Igreja de Cristo tudo deve ser feito com boa ordem. Vejam, esse é o objetivo do regimento. Dar boa ordem, prover boa ordem, instruir na boa ordem, igrejas irmãs que voluntariamente concordam em fazer parte de uma mesma confederação. Não se trata de uma... geralmente, governos totalitários, pessoas totalitárias, grupos ditatoriais, eles lançam mão de eufemismos, né? Então, olha aqui estão as 10 regras para você viver a sua vida. Vamos chamar de as 10 boas regras. Nenhuma religião além do Estado, nada fora do Estado. Você vai prestar conta de tudo que você faz ao Estado. São regras horrorosas, mas eles chamam de as boas regras da vida. A boa ordem da Escritura, conforme nós lemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, não visa o totalitarismo, não visa a dominação, que Pedro já proibiu que os presbíteros exerçam sobre a congregação. Também não é uma ordem exercida por uma pessoa. Nós temos a tentação de um homem que governa sozinho a igreja, de dominar sobre aquela igreja. Em última instância, tudo passa pela mão dele. Tudo precisa da sua aprovação. De uma pessoa, ou algumas pessoas, de famílias ou clãs, essas pessoas não mandam na igreja, essa boa ordem não está de acordo com a vontade desses grupos. Mas é a boa ordem conforme nós já lemos. Tudo seja feito com decência e ordem, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. É interessante que no versículo 33 do capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz que Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Ele não diz, Deus não é Deus de confusão, e sim de ordem. Mas Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. É óbvio que Paulo está dizendo no versículo 33, Deus não é Deus de confusão, e sim de ordem. Ao dizer que Deus é um Deus de paz, ele está pressupondo a ordem. E na verdade, depois ele vai deixar isso de forma explícita no versículo 40. Tudo seja feito em boa ordem. O que Paulo está dizendo é que quando seguimos uma boa ordem de acordo com a palavra de Deus, há paz. E não uma paz fingida, não um pacifismo. Se fosse assim, nós nem teríamos, por exemplo, disciplina eclesiástica. Se o objetivo das igrejas reformadas fosse a paz acima de tudo, nós não teríamos disciplina eclesiástica. O irmão foi pego em pecado, tudo bem. Irmão, você se arrepende, não se arrepende? Tá tudo bem, irmão. Se o irmão que foi pego em pecado disse que se arrependeu, tudo certo, pronto. Isso não é paz de verdade, mas isso é um pacifismo. É você colocar a paz acima de tudo que importa. Mas a paz, ela deve servir à igreja. Ou melhor, ela deve ser um objetivo, mas não um objetivo final. Nós queremos sim a paz, mas paz verdadeira. Paz após ter resolvido conflitos, desavenças, questões doutrinárias, controvérsias. E é para tudo isso que o regimento nos ajuda a resolver essas questões, sejam elas propositivas ou não, de uma maneira ordeira, portanto, pacífica. Tanto é assim que até mesmo nos nossos concílios, ou na reunião dos conselhos, um dos últimos itens que nós temos na nossa pauta é a censura fraternal. Queremos a paz, então aquele é o momento para que você possa fraternalmente, porque você está censurando um irmão,
para que você possa, de maneira fraternal, chamar a atenção de alguma coisa que um irmão fez ou alguma coisa que o irmão deixou de fazer. Então veja que há coisas sendo tratadas, né? Há dedo sendo posto na ferida, mas tudo isso com o objetivo de ter na igreja boa ordem e, portanto, paz. Vamos continuar lendo o nosso preâmbulo. Com o intuito de tudo ser feito em boa ordem. Para isso é útil ter um regimento. Então vejam, o regimento está deixando claro, né? O regimento é útil para este fim, para que tudo seja feito com boa ordem. Este regimento só adota regras ensinadas na Bíblia e regras necessárias para efetuar a boa cooperação entre as igrejas. Este regimento só adota regras ensinadas na Bíblia. Então vejam, ainda que nós não encontremos em lugar algum da Escritura, você dividirá o regimento da sua igreja em 4 partes, nós temos princípios gerais que nos fazem entender que estes elementos fazem parte de um bom regimento de uma confederação. É nesse sentido que o preâmbulo diz que tudo que é dito aqui é ensinado na Escritura. E são também regras necessárias para efetuar a boa cooperação entre as igrejas. É isso. Nós somos igrejas irmãs, confessamos a mesma fé, e agora, para que haja boa cooperação para a promoção do Evangelho, um bom relacionamento entre nós temos um documento comum contendo essas promessas que nós prometemos cumprir. Muito bem, irmãos. Agora, a respeito do primeiro artigo, nós lemos o seguinte: a divisão e o conteúdo do regimento. Este regimento trata de ofícios, assembleias eclesiásticas, cultos públicos e sacramentos, disciplina eclesiástica. Reparem que o nosso regimento já começa com ofícios. A primeira parte é ofícios. E aí, nós poderíamos entender que para a manutenção da boa ordem na Igreja de Cristo, é necessário que haja ofícios. É necessário que haja também supervisão da doutrina, das assembleias, da adoração, dos sacramentos, das cerimônias e da disciplina. Para que haja, então, supervisão de todas essas áreas, nós também deveremos ter ofícios. É como se a preocupação do sínodo, ao produzir esse regimento, fosse o de lançar este fundamento. Se nós não tivermos uma doutrina bíblica dos ofícios, tratando sobre os deveres, sobre como homens vêm a ser ordenados, como eles são levados a estes ofícios, como eles exercem o seu trabalho pastoral, nós não teremos uma boa ordem no resto das coisas, porque uma das formas que Cristo governa a sua igreja é de uma maneira mediada. O Senhor Jesus Cristo, tendo dado dons aos homens, governa sobre a sua igreja através de pastores, presbíteros e diáconos. E eles têm relação com todas essas áreas. Supervisionam a doutrina, supervisionam as assembleias, a adoração, os sacramentos, cerimônias e disciplina. O segundo ponto do artigo 1 é assembleias eclesiásticas, que são os encontros da igreja. As assembleias acontecem sempre no conselho e no concílio, quando os presbíteros, juntamente com os diáconos de uma determinada igreja, se reúnem, ali há uma assembleia eclesiástica. E o regimento trata sobre isso. Quando presbíteros, pastores de toda a confederação se reúnem no concílio, temos outra assembleia eclesiástica. Em terceiro lugar, sobre os cultos públicos e sacramentos. Nós temos um exemplo de liturgia a ser seguido. Nós temos o direcionamento quanto à administração dos sacramentos. Tudo isso o nosso regimento trata. E, finalmente, sobre a disciplina eclesiástica.
onde não há pregação verdadeira do Evangelho e não há disciplina eclesiástica, não há verdadeira igreja. Portanto, pode ser estranho a ouvidos modernos que a disciplina faça parte de um regimento de uma igreja. Mas as igrejas prometem, as igrejas se submetem a exercer a disciplina quando um irmão ou uma igreja saem dos trilhos da confissão que eles fizeram lá no passado. Isso para o bem da igreja local, isso para o bem da confederação. É de extrema importância, portanto, que nós tenhamos também no nosso regimento uma direção quanto a esse assunto. Se o Senhor assim permitir, no próximo domingo nós vamos continuar a estudar o nosso regimento. E se os irmãos depois tiverem dúvida, neste tempo que nós temos até o culto, ou após o culto ao Senhor, podem procurar a mim, pastor Helena, e nós conversaremos sobre isso. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, por nos ajuntar na Tua congregação, nos trazer ao Teu rebanho, que se encontra aqui na Igreja Reformada de São Paulo. Obrigado ao Senhor por esta confederação, obrigado por esse regimento, que nós julgamos que pela Tua infinita misericórdia está de acordo com a Tua palavra. Que a nossa confissão, que, ó Senhor, os nossos documentos, os credos, não sejam nunca motivo de orgulho, motivo, ó Deus, de acepção entre os nossos irmãos de outras tradições. Mas, pelo contrário, motivo de nos humilharmos diante do Senhor, porque estamos diante da Tua doutrina. Ajuda, ó Deus, a Tua igreja a crescer de acordo com a Tua palavra. Dá crescimento verdadeiro. Dá, ó Deus, aquele crescimento que só o Senhor pode dar. Por isso é que oramos a Ti. Abençoa estes nossos estudos que começamos hoje e também o nosso culto que prestaremos ao Senhor daqui a pouco. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém.